10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Sextou, é sexta-feira, 12 de maio de 2023. Término de semana. Início de final de semana. 12 de maio de 2023. E lá no domingo, Dia das Mães. Estejam nossas mães vivas ou mortas, ambas devem ser homenageadas porque elas merecem. E nós, no nosso programa, vamos esperar que vocês também digam alguma coisa de suas mães para participar conosco. É por isso que eu peço que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Teremos muitas informações de estúdios. Esse aqui é o estúdio do Preâmbulo, onde nós só damos um tópico do que será o nosso programa e notícias, informações do dia, as novinhas, latentes, que interferem no nosso cotidiano. Mas lá no Estúdio 1, também inédito, é aquele em que nós interagimos com vocês. E eu espero que hoje haja a possibilidade em que nós viemos a interagir em grande quantidade. Assim eu espero dos nossos espectadores. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Ela está bem farta e recheada de informações. Se não houver possibilidade de que venham a ser lidas, pouco importa. O que importa é a nossa conversa. É uma conversa entre amigos. Dentre as notícias que nós teremos, uma delas, primeiro, a temperatura, 17 graus, aqui nos estúdios da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Dá a impressão de ser um pouco frio, claro que a sensação térmica é bem menor. Mas estamos no outono. Não importa se é quente, se é frio, a temperatura no nosso clima e no nosso programa é sempre agradável. Sejamos sempre cheios de alegria, saúde, vitalidade e vontade de participar do programa, de ter emoção, de poder cumprimentar os amigos, cumprimentar o aniversariante. Dar um alô simplesmente é uma conversa entre amigos. Das notícias que eu havia dito e havia interrompido, o presidente Bolsonaro deverá processar o presidente Lula em declaração sobre uma mansão lá nos Estados Unidos de um assessor. Lá em Salvador, o Lula disse que a mansão da família do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro nos Estados Unidos seria do próprio ex-presidente. Finalmente, o presidente Jair Bolsonaro vai ter oportunidade de processar alguém. Ele está sempre sendo processado. Esperamos que surta efeito. Mas na nossa justiça, não sei não como é que será. Também o Zé Trovão, aquele líder dos caminhoneiros e agora deputado, Alexandre de Moraes, determina a retirada da tornozeleira eletrônica, embora tenha muitas outras condições que ainda continuam, né? Isto é determinação do presidente do TSE, mas ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Também, dentre as nossas notícias, nós teremos que o ministro do Supremo, de novo ele, Alexandre de Moraes, abre um inquérito para investigar diretores do Google e do Telegram. É a censura imperando no nosso Brasil. E vai ser daí para frente muito pior. Se você acha extravagante essa notícia, as plataformas ali, como as redes sociais, já estão sofrendo restrições. É o Supremo Tribunal Federal do nosso Brasil. Também puxado pela alta dos preços dos medicamentos, a inflação fica em 0,61 em abril. A velha notícia da imprensa tendenciosa. Nos dias de hoje, com essa nova gestão do governo, sempre tem uma explicação lógica para os reajustes, o que não acontecia no governo anterior. No governo anterior era
a crítica, pura e simplesmente, mas agora já vem uma explicação para amenizar. O que importa é que aumentou a inflação. E isso é dito de uma maneira bem sublime, tranquilo, como paz e amor. Aumentou a inflação, isto é o que interessa. Explicação fica em segundo plano, no caso. O governo federal também publica uma lei que libera 7,3 bilhões para o pagamento do piso da enfermagem. E quem decretou o piso da enfermagem? Primeiro governo, presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, na sua gestão. E muito contestada nessa gestão, e finalmente foi liberado. O ministro Barroso havia trancado isso aí, e até o pessoal da enfermagem, tudo apoiadores do presidente Lula, e eles diziam que concordavam que quem havia aprovado o projeto era o presidente Jair Bolsonaro, mas eles iriam votar no presidente Lula. É a esquerda declarada. Então agora aí, o piso vai sair de vocês da enfermagem, mas quem decretou foi na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Não esqueçam disso. Só para sermos, não que estejamos puxando para o fundo ideológico, mas é uma explicação da realidade. Nós lemos as notícias e acompanhamos e divulgamos a vocês. A nossa opinião, claro que ela existe, mas não deve ser considerada, é a nossa opinião. Cada um tem a sua. Também agora o Exército retirou barricadas dos palácios da Alvorada e do Jaburu, por ordem do presidente Lula. Invasões já houveram, e barricadas sem a pessoa física, que seria a segurança dos palácios, não existe. Só a barricada em si vale de nada, e é por isso que o presidente Lula mandou retirar essas barricadas. O presidente da Petrobras, e eu também, não descartam o aumento dos preços dos combustíveis. É por isso que eu disse de uma maneira hilária, porque isso aí está sempre e para cima o preço dos combustíveis. Agora, então, o que o presidente da Petrobras diz é a lógica, e eu concordo com ele, que eu não sou o presidente da Petrobras, mas esse eu acho que é o pensamento de todos vocês. Também agora o Ministério da Saúde libera a vacina da gripe para toda a população com mais de 6 meses, a partir da semana que vem. Então devam se vacinar. Inclusive essa gripe, a mais acentuada, que é a influenza, realmente está causando muito transtorno. Se tiver possibilidade, nenhum empecilho, vá e se vacine, porque vale a pena. Essa gripe está assoladora. Também a oposição já definiu os deputados e senadores que farão parte da CPMI, que investigará os atos extremistas de 8 de janeiro. A relação está nas nossas redes sociais. Também, embora todas as restrições que estão acontecendo dos governos, no total, exportações do agronegócio gaúcho totalizaram 3,7 bilhões de dólares no primeiro trimestre. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deixa a prisão depois de quase 4 meses. 4 meses. Então, foi no dia de ontem, Anderson Torres, usando tornozeleira eletrônica e muitas restrições, não podendo participar de redes sociais, ficar na sua residência, não poder, retornando à noite, várias restrições, mas é isso aí. E quem determinou isso? O ministro Alexandre de Moraes. Depois dizem que eu sou machista, mas alguém lembra de quem é a presidente, não presidenta, a presidente do Supremo Tribunal Federal? Muitas pessoas não sabem. Basta que não sejam espectadores do nosso programa Pauta Livre, mas nós somos bem esclarecidos. Só dá o ministro Alexandre de Moraes. Não sou machista em hipótese alguma. Também no nosso Rio Grande do Sul, tempo seco e temperaturas baixas predominarão nos próximos dias aqui no nosso estado. O lucro líquido
do Banrisul aumentou quase 30% no primeiro trimestre desse ano. Parabéns à gestão do Banrisul. O governador gaúcho, em exercício, recebeu a visita daquele astronauta norte-americano que pisou na Lua. Lá em Rio Grande, na cidade de Rio Grande, o nosso litoral sul, um servidor público que matou um cão a pauladas, ele foi condenado a mais de 6 anos de prisão. Às vezes a pena é bem menor para quem mata uma pessoa, mas esse cão diz que era o xodó do pessoal ali, e segundo ele havia alegado, ele foi atacado pelo cão e matou a pauladas. Mas as pessoas, testemunhas, dizem que ele era um cão dócil, era um cão bulldog, tinha até um nome típico ali que dentro da nossa sinopse nós diremos, mas esse homem tomou todo esse ano de prisão, foi condenado por matar um cão, hein? Viu? Também na saúde, muito cuidado, com mais de 3 óbitos confirmados aqui no nosso Rio Grande do Sul, já registram 26 mortes por dengue só em 2023. Também Porto Alegre entrega um centro de referência de transtornos autista. Isto é uma ótima notícia. Também o Ibovespa fechou com uma ligeira alta e o dólar cai pela 4ª vez seguida. Também o novo presidente da Fiocruz quer investimentos e reposição de pessoal. Bom, reposição de pessoal, quase todos os novos governantes querem em sua gestão. Também a Caixa registrou um lucro de 1,9 bilhões no primeiro trimestre deste ano. A Procuradoria-Geral da República pede o fim da tese de honra em casos de feminicídios. Isto aí ainda é alegado pela defesa dos autores de feminicídios e, com isso, a PGR pede o fim desta tese. Também polícias militares do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina lançam uma operação Divisa Integrada. Será ali em Torres, no nosso litoral norte. Isso aí é ótimo, porque a integração das polícias estaduais consegue contornar um pouco a criminalidade tão crescente. Também o governo libera 4 bilhões, o governo brasileiro, para ampliar vagas de tempo integral em escolas. Isto aí é uma ótima iniciativa, porque isso tira as crianças carentes da rua e usa como tempo integral. É uma ótima iniciativa e tomara que surta o efeito esperado, né? A Polícia Federal também apreendeu o celular do responsável pelo setor de presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o telefone celular do Adélio Bispo continua em segredo de justiça. Esse não, mas qualquer outra pessoa que seja envolvida em qualquer caso, esse é liberado rapidamente. Também uma desigualdade no Brasil recuou em 2022 ao menor nível da série histórica. Mas não pense que é o que ganha menos que está ganhando mais, não. É quem ganha mais e que está ganhando menos. Então essa igualdade está nesse caso. O pessoal já ficou contente, então estamos subindo o nosso padrão. Não, é quem está muito acima é que está baixando. Assim, essa desigualdade histórica, e ela reduziu. É como o funcionário da obra receber quase igual ao engenheiro, que é o responsável por toda aquela obra. Também o presidente Lula, na política, ele diz que não vai vender a Petrobras e nem os Correios. É que agora dão lucro. O Correio, então, estava quase quebrado. Agora está dando lucro. Então ele disse.
Em Santa Catarina, um caso inédito, mais de 1000 anos de prisão, um homem foi condenado por 90 estupros, todos contra a sua enteada. Ela começaram esses estupros, em número, foi até contado, em número de 90 estupros e uma punição por cada um desses estupros. E começou quando ela tinha 8 anos e ele cometeu esse crime até que ela tivesse 12 anos, foi entre 4 anos. Uma manipulação no futebol é um esquema que tem vários envolvidos e agora tem um inquérito instalado pela Polícia Federal e nós esperamos que realmente resolva esse caso e que os envolvidos sejam reconhecidos e condenados para que isso não aconteça. Não tem cabimento todo esse caso de suborno e manipulação em jogos do nosso futebol. No futebol, gremistas e colorados, esqueçam aquelas derrotas daquela quarta-feira fatídica. Ambos foram derrotados, então não adianta corneta de um lado. O nosso amigo, o João Batista, esse poderia cornetear, ele é Palmeiras doente, lá de Arujá, São Paulo, mas não participou do nosso programa lá na quarta-feira. Talvez hoje, nessa sexta, ele participe. Palmeiras foi aquele que goleou em 4-1 ao Grêmio Porto Alegrense. Mas o Inter também perdeu de uma maneira escandalosa para o Atlético Paranaense. Mas a redenção e a recuperação está agora nesse final de semana, quando nós teremos o Grêmio, que vai enfrentar ao Fortaleza, lá no domingo, 16 horas. Anotamos aqui até. Também o Inter vai pegar uma parada dura. Será amanhã, 21 horas, lá em Minas Gerais. Vai enfrentar ao Atlético Mineiro. Então, é a redenção de gremistas e colorados. Tomara que isso aconteça para redimir o nosso futebol gaúcho, que no nível técnico está terrível, está muito difícil e vergonhosa até a situação. O filho da falecida Hebe Camargo, que ela tinha uma coleção de Mercedes, ele tem 3 veículos da sua coleção e está colocando à venda. Você já sabe que o preço deles vai ser de uma maneira bem exorbitante, porque além de ser o veículo, eles têm aquele de ter sido da Hebe Camargo, tem um nome e uma história. O Rio Grande do Sul e a Holanda firmaram uma parceria para fomentar o mercado de hidrogênio verde, nos portos gaúchos. Isso aí também é uma ótima notícia, com certeza. Também nós teremos que uma capivara fez um avião arremeter na pista, no aeroporto Santos Dumont, lá no Rio de Janeiro. Então, já viu, um simples animal já pode causar um transtorno desta natureza para a aviação. E para concluir o nosso preâmbulo, uma nova frota de ônibus será apresentada amanhã em Porto Alegre, na nossa capital gaúcha. Também em Porto Alegre, uma operação prende 3 pessoas e recupera 60 quilos de fios em ferro velho. O receptador, ele é o maior criminoso nesse caso. Se não houvesse o receptador, com certeza não havia tanto furto e roubo de fios. Então a polícia realmente deve atuar nesta ocasião. Amanhã, 13 de maio, abolição da escravatura. Parabéns por esta data que deve ser comemorada. Mas vamos ao estúdio 1, ao estúdio 2, que os nossos amigos já estão interagindo e prestes a conversar conosco, e é o que eu espero. É para lá que nós vamos.
Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade. 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Aqui estamos nós. Boa noite. Agora sim, ao vivo. O nosso preâmbulo nos dá a oportunidade de que nós estejamos interagindo, respondendo alguma coisa para os nossos amigos por escrita. Mas agora sim, estamos nós aqui. O friozinho está chegando. Claro que nós aqui no estúdio da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí somos privilegiados. Mas 13 graus a temperatura, embora pareça muito menos. Os nossos amigos, inclusive, lá do litoral de Cidreira, o nosso amigo o Monteiro também já disse que lá está friozinho. O Alberi também ainda não falou, já falou conosco, mas ainda não disse a temperatura. Mas hoje é comemorado 12 de maio, é o dia da policial feminina. Mas eu não vejo cabimento do porquê ter esse dia, porque já tem o dia do policial. O dia do policial está enquadrado policial masculino e policial feminina. Mas hoje colocaram essa data, nós estamos aqui. E temos que divulgar a vocês, nós damos notícias. E as notícias estão na imprensa. Então, hoje, policial feminina, policial civil, policial militar, parabéns, hoje é o seu dia. É uma data comemorativa e nós não podemos fugir a isso. Mas agora sim, vamos lá, o Estúdio 1. Nessa noite fria, início de inverno, embora estejamos no outono e o nosso corpo ainda não está preparado, por isso que nós sentimos que esteja mais frio do que o normal e a sensação térmica afetando o nosso organismo. Mas nos preparemos. O verão foi terrível, abrasador, e o inverno promete muito frio. Tomara que seja suportável, porque ao extremo a gente não gosta, nem muito calor e nem muito frio. Quem diz não gosta do verão, não gosta do extremo, não gosta do inverno, não gosta do extremo, mas é necessário para a nossa natureza, até para que as bactérias, os insetos tenham aquele ciclo normal interrompido ou aconteça assim a natureza. Vou lá ao Estúdio 2, ao Estúdio 1, Estúdio 2 nós já estamos. Será que vai acontecer em sexta-feira? Temos que controlar a nossa maneira de falar, já fiquei entusiasmado. Hoje tivemos um Monteiro que está participando do nosso programa, ficamos contentes, é muito bom. Então vou lá ao Estúdio 1, aqui estamos nós, o Estúdio 1, e dando uma cronologia de quem interagiu conosco hoje. A número 1, number one, é a Janei Lima, a esposa do meu amigo de turma CFS 72, o Henrique da Silva e Silva. A Janei Lima também, Zona Norte de Porto Alegre. Nos deu uma boa noite, amigo Severo, tá friozinho hoje.
Depois, também, não disse a temperatura, mas o Alberi Nascimento Cardoso, lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Coisa triste o que está acontecendo no nosso país. Sujeira na política e agora no futebol. Realmente, até eu respondi, interagindo e agora com o microfone na mão, que é muito lamentável a nossa paixão, que o futebol é a paixão brasileira e está sendo corrompido. Isso fere a todos nós e é algo lamentável. Eu já havia falado no preâmbulo e as autoridades, agora a Polícia Federal já entrou no caso e também vai fazer inquérito, que os responsáveis e aqueles que foram os corrompidos e os corruptores que sejam punidos exemplarmente, porque esse esporte tão tradicional no mundo todo, que ainda o Brasil é considerado, embora que não em condições técnicas, o Brasil do futebol, é o time do futebol, o país do futebol, é o cúmulo que nós tenhamos que enfrentar uma situação dessa natureza. Claro que no mundo já tem outros casos de suborno também, mas aqui no Brasil é duplamente lamentável. Depois sim, Zona Sul, mas aí de Porto Alegre, da nossa capital, que também deve estar frio às beiras do Guaíba, do bairro Guarujá, o meu irmão, o Coronel Severo, ou FIFA. E ele diz assim: uma boa noite, um bom programa. Quero desejar a todas as mães deste ótimo programa um feliz Dia das Mães, que vai acontecer lá no domingo. O nosso programa o próximo será consequente, então as homenagens à sua mãe, ou qualquer das mães, mãe viva, mãe morta, como é o nosso caso, a dona Heloína Neves Gonçalves. Então, homenagem em vida e homenagem póstuma está valendo. Mãe é mãe e não se apaga nunca da nossa eternidade. E ele complementa dizendo assim: boa noite, um bom programa. Quero desejar a todas as mães telespectadoras do programa Pauta Livre meus cumprimentos e respeito a todas elas por seu dia. Um bom final de semana, esse sim, a todos nós, homens e mulheres. É isso aí, é o que nós desejamos com certeza. O Alberi, lá de Mariluz, complementa dizendo assim: estou achando que os jogadores da dupla Grenal estão nesse esquema, porque tomam gols e não fazem. Estou desconfiado. Mas eu, respondendo ali, né, claro que é uma maneira hilária dele tecer comentários, e eu já atribuo as condições técnicas dos atletas. E elogiei também aos empresários. Os empresários é que têm um bom trabalho feito, porque colocam jogadores que não têm um mínimo de condições técnicas, muito menor do que a nossa várzea ou o nosso amador, e colocam em grandes times e ganhando milhares e milhões também de reais. Não tem cabimento, mas assim é o nosso futebol, e quem regula esses valores é o mercado da bola. Nós só temos que nos lamentar e pensar de que deva ser feito algo para melhorar, e que esse caso, inclusive investigado pela Polícia Federal, seja tomada uma providência real. E aí vem ele, o Alexandre Marques, também Zona Norte de Porto Alegre, o Zé Sanguiné, ali da Zona Nobre, Bela Vista, não se manifestou no dia de hoje. Mas o Alexandre Marques, nosso co-irmão da divulgação e também expert na área do esporte, está dizendo assim: boa noite, Severo. Depois de 5 meses, o Inter demite ao preparador físico. Será que não viram ou não queriam ver este detalhe fundamental para uma equipe? Realmente, o Inter só joga bem no primeiro tempo. É avassalador, dá a impressão de que vai golear as equipes. Mas na hora, vamos ver que é o segundo tempo, que a conclusão do score, o que importa, uma vitória e 3 pontos, o Inter simplesmente degringola. É algo a ser estudado, mas isso é um problema para a diretoria e também para o treinador, que ganha e ganha muito. Então a nós só cabe torcer, lamentar, e se for o caso, como é nesse caso aí,
criticar. O torcedor tem seu direito, mesmo que não seja associado. O associado tem duplamente o direito, porque ele ainda aplica no clube. Mas nós, torcedores, mesmo que não associados, também temos esse direito. Agora sim, é o João Paulo Monteiro. Esse homem é lá de Cidreira. Primeiro residia em Glorinha com a sua esposa. Agora está lá em Cidreira, praticando o que ele mais gosta também, que é bocha. Inclusive, ele é da Associação de Bocha, empreendedor nesse esporte amador lá em Cidreira. E também sócio da Associação dos Sargentos e Tenentes da Brigada e componentes da Brigada Militar. O meu amigo Monteiro, ele diz assim: boa noite, meu nobre amigo Severo. Parabéns pelo espaço visual do programa. Em Cidreira, aqui no nosso litoral norte, muito frio, mas com esta pauta dinâmica e informativa, cativa. E um grande abraço. Muito obrigado pelas palavras elogiosas e que tu assista sempre no nosso programa. Nós vamos ficar sempre muito honrados com a tua presença. Sempre um homem ou uma pessoa a mais de ser o homem. Hoje em dia tudo é ruim. Então um homem ou uma mulher que seja, ou uma criança, vamos dizer dessa forma, para não dizer que estamos discriminando, soma e muito. A tua presença é de grande valia nesse grupo de amigos, que sempre é bem-vindo. Para homens, mulheres, sexo, nada importa, ideologia política, time do coração, todos nós estamos abertos, e assim é o programa Pauta Livre. A pauta principal, além das informações que nós lemos e trazemos ali no preâmbulo, que ele é lido e gravado um pouco antes do programa, quer dizer, as notícias continuam sendo novas, latentes e atuais. Depois aqui nós só complementamos se necessidade houver. Em alguns casos a gente até corrige o que falamos anteriormente, porque seria 1 hora antes do programa e às vezes os números mudam de 1 hora para outra. Então esta oportunidade é aqui, quando a live é ao vivo, para que nós conversemos. Não eu corrigindo, vocês também, alguma falha que nós venhamos a cometer, cabe a vocês falar, comentar, criticar, e assim é o programa. O programa não é aberto só a elogios, também a críticas. Se a nossa maneira de nos portar não está sendo de uma maneira correta, desde que prova em contrário, nós mudamos a nossa filosofia de trabalho. Assim nós temos aqui o Pauta Livre. Alguns se queixam que a gente fala muito de política ou fala muito de futebol, mas a linha de raciocínio também cabe a vocês. Nós temos um caminho a seguir, que é a nossa sinopse, mas a qualquer momento nós podemos mudá-la. Depende de vocês, cada um leve para o teor que achar melhor. Se nós acharmos que ele é atraente, nós dissertamos sobre. Se não, nós simplesmente damos a resposta objetiva e ficamos por ali. O Alexandre Marques complementa dizendo assim: a partir de segunda está liberada a vacina da gripe para toda a população. Será aplicada conforme o cronograma de idade, começando pelas pessoas de 50 anos lá na segunda-feira e assim por diante até sexta-feira. Ele está falando da capital, da onde ele reside, que é Porto Alegre. Também nos deu boa noite o nosso amigo Capitão Henrique da Silva e Silva, que muito prazer, só a sua esposa havia falado a Janei, mas aí está ele. Eu até estava preocupado que ele não havia comparecido e falado conosco. Ele diz assim: desejo um bom programa a todos e a todas. É desta forma, assim que diz o português, e assim que nós temos que nos expressar, independente de qualquer outro tipo de metodologia ou nova ortografia. Por enquanto, o nosso português ou a língua portuguesa, esta ainda diz que é todos e todas. É isso aí, então, Henrique, boa noite, muito obrigado por estar conosco. A Janei só que tinha intercedido, e vocês são um casal 20. É um casal de gremista, embora sejam meus opositores na área do esporte, mas amigos sempre. Adversários, sim.
amigos sempre, isso a gente não muda. Agora sim, é o Sargento Fernando Machado, dando assim, boa noite, amigo. Um feliz Dia das Mães para todas as mães do nosso rincão. Muito obrigado, esse aí é o nosso amigo Abreu, que está sempre conosco e agora espectador assíduo do nosso programa Pauta Livre. Agora sim veio uma que há muito tempo estava afastada. É a minha afilhada e minha sobrinha, a Bárbara Soares. Ela está falando lá de Canoas. Tá dando boa noite. Diz alguma coisa, Bárbara, também, além de ser mãe, também a tua mãe, que é a Maria da Graça, que é a nossa querida cunhada aí, até pelo Dia das Mães, que será lá na segunda-feira. Diz alguma coisa, não fica só no boa noite. Diz alguma coisa aí, porque há muito tempo que estavas afastada do nosso programa Pauta Livre, representante feminina. Antes nós tínhamos só a nossa amiga Janei, que estava intercedendo comigo, agora tu, que estás aí, falando direto de Canoas, diz mais alguma coisa, nós estamos atentos. Enquanto isso, eu vou dar uma passada para o Estúdio 2, para dar um complemento para começar a nossa sinopse. Nós já fizemos o preâmbulo, que é só um tópico do que será o nosso programa. Mas já são 21 horas e 40 minutos. Algum pouco nós daremos a nossa sinopse, mas vocês interagem e não esqueçam de dar aquele like de positivo. Embora nós não tenhamos patrocinador, é a nossa satisfação pessoal, não temos uma plataforma monetizada também, que é do canal de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, mas isso é só uma satisfação pessoal e a gente saber que os nossos amigos, além de assistirem o nosso programa, ainda dão aquele like de positivo, claro que se gostarem. Agora, se não gostarem, mas eu já imponho que olhem todo o programa. Aí cabe dar um dislike. O nosso programa, eu digo assim, a opção é de vocês, da democracia. O like é se gostarem, dislike é se não gostarem, e isso está dentro da pauta. Por isso que é o Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Vou dar uma passada lá para o Estúdio 1 e lembrando também, até porque está o nosso amigo aí, o Fernando Machado, que lá na terça-feira, lá no dia 16, nós teremos uma live às 21 horas, aqui na nossa emissora. É o Pauta, aí será o Alô Comunidade, em que nós vamos falar tudo sobre o encontro dos veteranos do 11º BPM, que acontecerá lá na sexta-feira, aí no dia 19. Então, uma live para que vocês assistam, é o Alô Comunidade, independente desse aqui que nós temos rotineiramente, que é o Pauta Livre, que é todas segundas, quartas e sextas. Aí chegou ele, eu havia reclamado da não presença dele e o que teria acontecido. E, inclusive, para cumprimentar especialmente a Dona Beth, o nosso amigo Zé Sanguiné. Não é possível, ele diz assim, boa noite, estou chegando atrasado. Parabéns às mães. No domingo, perdi a live de ontem. Pena que estava trabalhando. De anteontem. Não antecipa aí. Diz que já curtiu e deu aquele sininho. Fala alguma coisa também em especial da tua mãe, se ainda está viva, mas também, se for o caso, uma homenagem pós-mortem, que tem uma grande valia, e também a Dona Beth. Essa mãe aí que merece muito, e tua fiel escudeira. Diz alguma coisa, Zé Sanguiné. Não vai ficar só nessa intervenção conosco aí. 21 horas e 42 minutos, temos ainda 18 minutos de programa. Eu dou uma ida lá no Estúdio 2, mas estou atento a que vocês interajam aqui conosco no Estúdio 1. E é para lá que eu vou, é agora sim. Estou aqui, é Estúdio 2 da nossa emissora. Algumas notícias? Vamos ver aí. Quanto à crise no IP, no Rio Grande do Sul, que cabe a todos nós, funcionários públicos estaduais, em que os nossos amigos estão incluídos na grande maioria, uma auditoria da CAGE, que constatou que a Fazenda Estadual tem uma dívida
de 356,6 milhões com o IP Saúde. E com isso, o governador do estado, Eduardo Leite, quer penalizar os funcionários públicos ou os sócios do IP e seus dependentes, taxando os dependentes e tentando cobrir o rombo. Eu já disse em outra oportunidade e agora está consagrado. O rombo do IP Saúde, basta que o governo repasse a verba que ele tem direito. Ou quando os contribuintes que são pontual e no dia descontado em folha, não coloque no Caixa Única do Estado, que primeiro ele manobra as dívidas do Estado e depois repassa em menor valor, que sempre ficando uma dívida, ao IP Saúde. A solução está aí. E esse estúdio da CAGE confirma o que eu comento sempre. É bom que nós tenhamos essa visão do IP Saúde com a sua crise. E o governador do estado bota a culpa em má gestão. Se existe uma má gestão, é a sua gestão, governador Eduardo Leite. Também um deputado do PT, Partido dos Trabalhadores do Paraná, o nome dele é o Renato Freitas. Ele foi tirado de um avião que é de praxe por amostragem pela Polícia Federal antes de partir de Foz do Iguaçu. Embora houvesse uma explicação dos policiais de que a escolha é aleatória, quer dizer, tanto faz, é por amostragem, né? E quando ele retornou, se achou intocável por ser, e diz que foi discriminado, e ele tinha a raça afro. Daí ele ofendeu ainda os policiais, dizendo assim: bando de racistas ignorantes. Eu acredito que racismo não tenha havido, embora que eles pedissem explicação para a empresa de aviação. A empresa disse que isso é de praxe e o encargo da segurança é da Polícia Federal e eles fazem rotineiramente. Além de questionar alguns passageiros, também aleatória, alguns eles tiram para fazer uma revista que é por amostragem, que não é o geral. Mas esse deputado se achou do PT do Paraná, ele se acha intocável. E daí, após essa missão, dentro das formalidades legais, ele ainda chamou os homens de racistas e ignorantes. Ofendeu os policiais. É deputado do PT do Paraná. O nome dele, vou repetir para vocês, Renato Freitas. Agora sim retorna ao Estúdio 1, porque o Zé Sanguiné interagiu a meu pedido. Ele disse assim: infelizmente não temos mais nossas queridas mães. A Dona Beth está bem, assistindo comigo e agradecendo a homenagem. Dona Beth, a homenagem primeiro por ser mãe e depois por ser esposo desta bela pessoa, desse homem íntegro, trabalhador e um ótimo pai de família. E um ótimo pai é ele, o nosso amigo José Sanguiné. Então sinta-se homenageada e representando as mães que estão conosco. Parabéns, é isso aí. Retorno então ao Estúdio 2, quase ao término, e agradecendo a Dona Beth, que também está sempre além daquelas lidas domésticas, o companheirismo com o nosso amigo Zé Sanguiné, também participa do nosso programa, embora não se manifeste, mas está sempre atenta ao nosso programa. Muito obrigado por estar conosco. Feliz Dia das Mães. O ministro Alexandre de Moraes liberou o Anderson Torres com muitas restrições e tornozeleira eletrônica. Isto é a notícia que aconteceu no dia de ontem. Também eu sou obrigado a fazer propaganda de um estado vizinho ao nosso, Santa Catarina. Nós deveremos sempre puxar a brasa para o nosso assado, mas a hora que nós temos que ver também a qualidade de outro estado, que esse estado é de Santa Catarina, e o tratamento que o governo dá às forças de segurança. Isso aí nos chama a atenção e nós tivemos a informação que
estão abertas as inscrições para um concurso para a Polícia Militar de Santa Catarina. É no prazo de 19 de maio até 16 de junho. Se você tiver essas condições, se inscreva porque vale a pena. Olhe só os valores. Precisa que tenha o segundo ou o terceiro grau ou qualquer faculdade, curso superior, qualquer que seja o ramo. Pode ser história, geografia, religião, qualquer que seja, basta que tenha o terceiro grau concluso. Mas olhem só o salário, o quanto é atraente. R$6.000 iniciais. E também o curso superior, mas só que em direito especificamente, para oficiais, para os policiais militares tem 500 vagas, mas para oficiais tem 50 vagas. E o aspirante a oficial, que nós não temos essa figura mais aqui na nossa Polícia Militar do Rio Grande do Sul, ele R$16.000 iniciais. Então eu sou obrigado a incentivar aos senhores que mantenham contato e se inscrevam se você tem essas condições. Ainda continuam, as inscrições serão do 19 de maio até 16 de junho. Infelizmente temos que comparar com o nosso estado, que é Santa Catarina, um estado infinitamente menor que o Rio Grande do Sul, vive quase que exclusivamente do turismo, porque as suas praias são lindas, fenomenais, mas o mais importante, são dinheiros destinados com coerência, com honestidade, sem qualquer desvio. Isto é para a população algo muito bom e parabéns a vocês, catarinas, e muitos dos gaúchos que estão vivendo lá em Santa Catarina. Agora então vou dar aquela ida lá no Estúdio 1. Estou aqui no Estúdio 1. E o Zé Sanguiné disse assim, ele disse assim, bem lembrado, Santa Catarina é um estado promissor. Por isso que nós temos uma quantidade imensa de gaúchos que se aposentam, na grande maioria, que se aposenta e vai para aquele bom estado, além de ser um clima agradável, também tem essas condições. Menores impostos que o nosso estado e uma vida linda. Isso aí, com certeza, corrobora o que nós pensamos. Agora sim, retorno, 21h51. Retorno ao Estúdio 2. Se vocês quiserem interagir conosco, ainda está em tempo. Mas complementou o Zé Sanguiné e eu retorno lá. Santa Catarina, que ele havia interrompido anteriormente na sua interpretação. Santa Catarina é uma terra abençoada por Deus e politicamente muito séria. Lá não elegem corruptos. E realmente é um estado direitista. A esquerda tem vida curta em Santa Catarina e isso intercede muito. Não é o caso do nosso estado, que o governador Eduardo Leite foi eleito graças a eleitores do Partido dos Trabalhadores, de esquerda, embora ele não admita. Mas realmente ele foi eleito em cima disso. E o Zé Sanguiné corrigiu, não reelege. E não elege também, e não reelege. Basta dizer que ele é dado uma única oportunidade ao político, o que aqui conosco não acontece. Aqui pode saber muitas coisas falcatruas, feitas por um político, e ele, se for o caso, tiver um bom lobby, ele se reelege normalmente. Retorno, então, ao Estúdio 2. Agora sim, estamos aqui novamente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, abre inquérito para investigar diretores do Google e do Telegram. São as plataformas digitais que já estão sofrendo sanções do Supremo Tribunal Federal. É a nossa democracia. Também aquela explicação lógica que a imprensa perniciosa dá, ou tendenciosa, puxado pela alta dos preços dos medicamentos, a inflação
brasileira fica em 0,61% em abril. Quer dizer, não precisa o governo explicar a inflação. A própria imprensa já dá essa explicação. E coitado das pessoas idosas que são massacradas e execradas. É o momento em que elas mais precisam de medicamentos e a hora que eles reajustam e aumentam. É o caso do o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, que diz que a culpa do não reajuste zero dos funcionários públicos, principalmente do executivo, é culpa dos aposentados, consequentemente dos idosos. E agora está aí. O que é mais necessário nessa faixa etária dos idosos? Medicamentos. E os medicamentos estão mais caros, mas não precisa o governo explicar. A própria imprensa já explica. Em gestões anteriores não acontecia essa notícia tão light dada de um reajuste e aumento da inflação. O governo federal publica uma lei que libera 7,3 bilhões para o pagamento do piso da enfermagem. Já fiz um comentário, lá no preâmbulo não temos maiores detalhes. Esse piso estava aguardando vistas do ministro Barroso, mas parece que ele liberou aí esse caso aí, porque agora o governo federal tomou essa iniciativa. 7,3 bilhões para o reajuste. No Rio Grande do Sul, exportações do agronegócio tão combatido pelas novas gestões, o agronegócio totalizaram 3,7 bilhões de dólares somente no primeiro trimestre. Agora dou uma ida lá no Estúdio 1, quase ao término do programa, porque o Sargento Abreu está dizendo assim: a Associação dos Sargentos e Subtenentes da Brigada Militar, da qual ele é sócio, que nós somos sócios, que eu também sou, está instalando uma academia para os associados. Já tem equipamento para a prática tal. Estão chegando mais equipamentos. Isso aí é uma boa notícia para todos os associados. E realmente saúde e exercício e saúde correm juntamente, principalmente aos associados e às pessoas de uma idade etária, uma faixa etária mais avançada. Isto é uma excelente notícia que tu dás, Abreu, e realmente é muito bom, e a associação se preocupa com isso. Tem muitas atitudes meritórias dessa diretoria, e esta é uma delas. Inclusive, o Monteiro, que fica lá assíduo na colônia de férias, e também associado, tá aí uma notícia, Monteiro. É isso aí, viu só? A SSBM, equipamentos para a ginástica, uma nova sala está sendo instalada e novos equipamentos voltarão. O Zé Sanguiné, dando a sua opinião, aqui o Leite, que é o governador, Eduardo Leite, afirmou ser contra a reeleição. Depois voltou atrás e se candidatou, derrubando o seu vice, que seria candidato por perder para o Dória para presidente. Como todos sabem, na política tudo pode acontecer. O que aconteceu? Primeiro ele tentou se eleger a presidente da República. Como ele perdeu para o Dória, lá pelos tucanos, PSDB, agora ele está com tudo, agora ele é presidente nacional do PSDB, o governador Eduardo Leite, e ele desistiu, e havia a promessa de que o seu vice, o delegado Ranolfo, seria o candidato natural do partido. Ele retornou, não podendo concorrer à presidência, concorreu novamente a governador do estado e convenceu os eleitores, não os funcionários públicos, mas os eleitores, e se reelegeu. Então ele tem um monte de qualidades no seu histórico, queiramos ou não. Ele é o governador mais jovem a governar o Rio Grande do Sul, o primeiro governador a ser reeleito. Agora, quanto às suas posições políticas, o que ele diz, esse sim, pouco se leva em consideração. Mas assim é o governador do nosso Rio Grande do Sul. Queiramos ou não, ele é o nosso governador.
massacrados, funcionários públicos. Dentre eles estou eu. Esse aí. O Eduardo Leite, segundo o Zé Sanguinete, assim, ele é cria do Fernando Henrique Cardoso, FHC. Que eu concordo. Quase ao término do programa. Eu retorno aqui ao Estúdio 2 para complementar a nossa sinopse. E ainda tem tempo. Homenagem das mães, não esquecem. E amanhã, 13 de maio, abolição da escravatura. Tudo são datas. E hoje, dia da policial feminina, policial civil e policial militar. A Procuradoria-Geral da República, PGR, pede o fim da tese de defesa da honra nos casos de feminicídio. Policiais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, eles lançam uma operação divisa integrada lá em Torres, e aonde tem a divisa do nosso Rio Grande e Santa Catarina, que realmente vai ajudar em muito combate à criminalidade. A Caixa registrou um lucro de 1,9 bilhões no primeiro trimestre. No Brasil, o governo libera 4 bilhões para ampliar vagas de tempo integral em escolas, o que realmente é uma boa atitude. Para terminar o nosso pauta livre do dia de hoje, a Polícia Federal apreendeu o celular do Marcelo Silva Vieira. Ele é o responsável pelo setor de presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nessa sexta-feira. Uma grande operação da Polícia Federal. É isso aí. E segundo o IBGE, em 2022 caiu no Brasil a desigualdade ao menor nível da série histórica. Mas não esqueçam que 2022 era a gestão do presidente Jair Bolsonaro. E agora saiu como propaganda da gestão do presidente Lula. E com isso nós encerramos o programa Pauta Livre dessa sexta-feira. Ficamos muito contentes pela quantidade de espectadores, o que não é normal. Na sexta-feira, normalmente, nós temos menos espectadores que o normal. Mas ficamos contentes até por causa das datas festivas. E não esqueçam, homenageiem suas mães, vivas ou mortas. Seja qual for, mãe não deixa de ser, mesmo que tenha sucumbido durante a nossa existência. Então, vocês mães, parabéns e pelo seu dia. Não deveria ter um dia especificamente, mas ele existe e nós temos que homenageá-la. A SSTBM, o Abreu confirmou, de Porto Alegre, a academia existe em outras sedes aí, mas é a sede central em Porto Alegre, ali no bairro Partenon, em Porto Alegre. Então, o nosso boa noite, nosso muito obrigado, fiquem com Deus e o nosso muito obrigado e que Deus esteja sempre conosco. Pauta Livre da Rádio e TV, Impacto Web de Gravataí, que se despede.